Continuando agora o capítulo 3, nós vamos falar sobre as estruturas dos alcenos, né? Então, como nós vimos anteriormente, existe uma ligação dupla entre carbono nos alcenos. Esse carbono que forma a ligação dupla, ele tem uma hibridação sp2 e a sua geometria ela é trigonal plana. Então, portanto, todos os dois carbonos que estão aqui formando a ligação dupla, eles estão no plano aqui do papel, e esses carbonos também que estão ligados diretamente a esses carbonos da dupla também, eles estão no plano, tá certo? Então, é como você visse a molécula dessa forma. Os CH3 que estão ligados no carbono das duplas estão no mesmo plano, os hidrogênios não, apenas os carbonos. E a ligação π, que é uma nuvem eletrônica, ela está acima e abaixo do plano, tá certo? Então essa é a estrutura de um alceno, e depois no próximo capítulo nós vamos estudar várias reações que ocorrem com os alcenos, justamente devido à presença dessa ligação π, que é uma nuvem de elétrons. Então, quando nós estudamos no capítulo anterior a rotação em torno de uma ligação simples, ela era possível porque a energia que você vai de uma conformação mais estável, que é aquela em oposição, para aquela conformação eclipsada que nós estudamos no capítulo anterior, para movimentar de uma conformação menos estável para uma mais estável, você gasta apenas essa quantidade de energia por mol, 2,9. Mas quando você vai rodar uma ligação dupla, na verdade você precisaria de uma energia muito grande, e essa energia ela seria necessária para quebrar a ligação π. Então, quando você tem uma ligação π, é difícil você rodar a ligação dupla, porque para ela rodar, ela tem que quebrar. Então, quando você tem uma estrutura aqui, que nós vamos explicar nesse tópico, que existe a configuração cis e trans, no caso do alqueno, né? Cis quando você tem grupos iguais do mesmo lado, e trans quando você tem grupos iguais em lados opostos. Então, para o cis se transformar no trans, ou seja, para girar a ligação em torno da dupla, na verdade é necessário quebrar essa ligação π. Então, quando quebra a ligação π, quando a gente representa assim entre colchete, é porque é impossível você isolar essa estrutura, é que você consegue então transformar o isômero cis no isômero trans, tá certo? Então, a molécula ela pode girar como um todo, sem quebrar a ligação dupla. Mas para haver uma rotação em torno da ligação dupla, na verdade, é só se essa ligação se quebrar. E aí nós temos o fenômeno de uma reação química, tá certo? Então, devido à barreira rotacional em torno da ligação dupla no but2eno ser grande, né? Pode existir então, o but2eno pode existir então sob duas formas diferentes, que é o isômero cis-but2eno e o isômero trans-but2eno, que, como eu falei, o cis é quando você tem grupos iguais do mesmo lado e trans é quando você tem grupos iguais em lados opostos. E aqui está mostrando o mapa de potencial eletrostático, tanto do cis quanto do trans, mostrando que existe uma densidade eletrônica alta aqui devido à ligação π que existe no cis e no trans. Bom, a condição para que exista a isomeria, que é chamada de geométrico cis-trans, é que os grupos ligados ao carbono da dupla eles sejam diferentes. Bom, aqui eles são iguais, então aqui não pode existir, a gente não tem como chamar isso aqui de estrutura nem cis nem trans, da mesma forma aqui, porque os grupos são iguais. Então, para existir a estrutura cis, é necessário que esses grupos sejam diferentes, e esses sejam diferentes. O trans também sejam diferentes e sejam diferentes. Aqui não tem problema ser igual, é justamente assim que eu defino. Grupos iguais em lados opostos é o trans e grupos iguais ao mesmo lado é o cis. Então essa é a condição para existir a isomeria cis-trans. Essas moléculas cis-trans, elas têm momentos de dipolo diferentes, né? Quando você analisa esse vetor, vetor-momento de dipolo para essa ligação entre esses dois carbonos, e esses aqui, eles são da mesma intensidade, mas eles não se anulam, tá certo? Gerando um momento dipolar resultante. Então o isômero cis, geralmente ele é um isômero polar,
É uma estrutura, apresenta uma isomeria polar. Já no trans, elas vão aqui, esses vetores aqui estão indo estão indo em direção opostas, né? E elas então se anulam, fazendo então com o momento de polar resultante sendo igual a zero. Então a estrutura do trans ela é apolar e a do cis é polar. Então, devido a isso, a temperatura de ebulição aqui é 3,7 graus Celsius e aqui a temperatura de ebulição é 0,9 graus Celsius. A diferença é pequena, mas existem equipamentos hoje modernos que conseguem fazer a separação dessas duas estruturas. Pegando outro exemplo, você vê da mesma maneira. O cis 1,2 de cloroeteno, esses vetores não se cancelam, existe então um momento de polar resultante diferente de zero, então essa estrutura ela é polar. Já no trans, esses vetores se anulam, então o momento de polar resultante aqui ele é igual a zero. Então essa estrutura é apolar e essa é polar. Então a temperatura de ebulição dessa é maior do que essa, devido a essa diferença de polaridade. Então, devido aos isômeros apresentarem propriedades físicas diferentes, a gente consegue então fazer a separação deles. Bom, a conversão de isômeros de alcenos necessita da quebra de uma ligação π entre os dois carbonos sp2, ou seja, para eu passar da conformação do isômero cis-pente-2-eno, por exemplo, eu preciso aumentar uma temperatura aqui em torno de 180 graus Celsius ou usar uma luz com comprimento de onda específico. Aí eu consigo quebrar a ligação π e aí vai haver a rotação, então fazendo com que os hidrogênios que estavam do mesmo lado passem a ficar em lados opostos, e aí eu vou ter o isômero trans-pente-2-eno. Então essa conversão dos isômeros cis e trans, ela necessita de energia ou um comprimento de onda específico para poder quebrar a ligação π e aí então haver a rotação entre a ligação entre os carbonos. E essa interconversão cis e trans, ela é importante na visão, né? A absorção de luz, ela interconverte a rodopsina entre as formas cis e trans de sua molécula. A rodopsina é uma molécula extremamente complexa, ela tem aqui uma estrutura mais complexa nessa ponta que não está mostrando aqui, mas a ligação dupla entre esses dois carbonos, ela é configurada como ligação cis, porque tem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá. Se os hidrogênios estão do mesmo lado, então a conformação é cis. Essas outras aqui seriam uma conformação trans, como você está vendo aqui. Então, devido à presença da luz, absorção da luz, aqui vai quebrar essa ligação π, que vai então girar, vai poder girar a ligação nessa posição, formando então uma ligação dupla em trans, já que o hidrogênio um está para cima aqui e o outro está para baixo, está em lados opostos. Então, essa interconversão cis e trans ela ocorre na visão devido à mudança da conformação cis para trans nessa molécula de rodopsina, tá certo? Então nós terminamos agora esse tópico 2 e no próximo nós vamos falar de outro tipo de nomenclatura para alcenos.